Habemus Papam! Finalmente, neste 13 de março de 2013, o Vaticano escolheu um novo Papa, logo após a surpreendente renúncia de Bento XVI. E adivinhem só, ele não é europeu. Na verdade, Jorge Mário Bergoglio, ou Papa Francisco, como escolheu ser chamado, nasceu na Argentina, em Buenos Aires. Muitos dizem que esse Papa será diferente de tudo que o mundo já viu. Vamos esperar para ver como será o seu pontificado. A Voz Pode. Aquele homem simples, que não usava joias nem roupas extravagantes como os que vieram antes dele, seria um dos homens mais amados do século XXI. Mas dentro do Vaticano, Papa Francisco era também odiado por algumas de suas posturas. O novo Papa prega o respeito aos homossexuais, não acobertou as denúncias dos escândalos de abusos sexuais, é a favor de uma maior participação da mulher na igreja e chegou a abrir os arquivos do Vaticano para investigação de transações financeiras suspeitas. E tudo isso irritou muitos dos seus colegas na Santa Sé e fez com que Francisco não estivesse livre de críticas. Durante a ditadura argentina, ele foi acusado de omissão na defesa de seus colegas por estar próximo demais dos militares. Essa passagem, um tanto obscura do seu passado, em contraste com seu presente progressista, fazem dele um dos papas mais polêmicos e mais amados da história. Era o dia 9 de julho de 2015 e Francisco estava agitado. Ele já tinha falado para multidões em diversos países, em diversos idiomas, mas sabia que aquele discurso seria diferente. Ele nunca tinha feito um pronunciamento tão forte, com conteúdo tão social e com tantas críticas aos países dominantes. A língua não seria um problema. O espanhol era seu primeiro idioma. E ele se lembrou de Buenos Aires, onde desde criança comemorava pelas ruas as vitórias do San Lorenzo, time onde seu pai foi jogador de basquete. Ele pensou como seria bom que as pessoas que lotavam a praça entenderiam claramente as suas palavras, ainda mais porque algumas já esperavam lá desde o dia anterior. E a maior parte daquelas pessoas eram trabalhadores e camponeses, gente simples e sofrida. O Papa estava em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, mas sabia que seria ouvido no mundo inteiro. Mentalmente, ele repassou trechos do seu discurso. Será que reconhecemos que as coisas não andam bem no mundo onde há tantos camponeses sem terra, tantas famílias sem teto, tantos trabalhadores sem direitos, tantas pessoas feridas na sua dignidade? Reconhecemos que as coisas não andam bem quando explodem tantas guerras sem sentido e a violência fratricida se apodera até dos nossos bairros. Reconhecemos que as coisas não andam bem quando o solo, a água, o ar e todos os seres da criação estão sob ameaça constante. Então digamos sem medo, precisamos e queremos uma mudança. Mudança, uma palavra simples, mas que significa tanto. A vida daquele homem já tinha mudado várias vezes desde que, quando adolescente, deixou de namorar a jovem Amália para se tornar um homem de Deus e se formar em filosofia e teologia. Ao longo dos anos seguintes, ele passaria por várias nomeações até chegar a arcebispo de Buenos Aires e depois a cardeal. Hoje eram outras coisas que importavam. Era necessário iniciar um movimento que pudesse crescer e levar as nações mais poderosas a fazer uma reflexão sobre questões globais, como as desigualdades e o respeito ao meio ambiente, questões que, apesar de urgentes, nunca conseguiam encontrar nenhum país que assumisse a responsabilidade sobre elas. Ou seja, todos queriam uma solução, mas ninguém tinha coragem de dizer que era parte do problema.
o Papa teria que ser firme. Não tinha espaço para meias palavras. Ele teria que fazer jus às milhares de cartas que recebia todos os dias, descrevendo as mais variadas injustiças. Esse era o tema central do seu discurso, cujas palavras não saíam do seu pensamento. Muitos me relatam as múltiplas exclusões e injustiças que sofrem em cada atividade laboral, em cada bairro, em cada território. São tantas e tão variadas, assim como muitas e diferentes são as formas de enfrentá-las. Mas há um elo invisível que une cada uma destas exclusões. Será que conseguimos reconhecê-lo? O elo é que não se trata de questões isoladas. Pergunto-me se somos capazes de reconhecer que estas realidades destrutivas correspondem a um sistema que se tornou global. Será que reconhecemos que esse sistema impôs a lógica do lucro a qualquer custo, sem pensar na exclusão social nem na destruição da natureza? Se é assim, insisto, digamos sem medo: queremos uma mudança real, uma mudança de estruturas. Vossa Santidade, está tudo pronto para o encontro. Os fiéis o aguardam. Francisco, como sempre, estava vestido com uma batina simples, branca e usava como ornamento apenas um crucifixo de madeira. Seu nome era uma homenagem a São Francisco de Assis, de quem ele exaltava a simplicidade, o amor à natureza e a preocupação com os mais pobres. Francisco acreditava que a igreja tinha que abraçar quem não era abraçado. Não é à toa que seus pronunciamentos sobre temas polêmicos, dos quais muitas vezes a igreja se esquivava, fizeram dele uma figura extremamente popular. Um ano antes, em 2014, sua conta no Twitter tinha ultrapassado 14 milhões de seguidores, um fenômeno para a época, e estava disponível em 9 idiomas. Agora, a multidão aguardava. Francisco caminhou até o púlpito e começou seu discurso. Este sistema é insuportável. Não o suportam os camponeses, não o suportam os trabalhadores, não o suportam as comunidades, não o suportam os povos e nem sequer o suporta a terra. A globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Mesmo dentro da minoria cada vez mais reduzida que pensa sair beneficiada deste sistema, reina a insatisfação e, sobretudo, a tristeza. Muitos esperam uma mudança que os liberte desta tristeza individualista que escraviza. Porque quando o capital se torna um ídolo e dirige as opções dos seres humanos, quando a avidez do dinheiro domina todo o sistema socioeconômico, arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade entre os homens, faz lutar povo contra povo e até, como vemos nos dias de hoje, põe em risco esta nossa causa comum. Hoje, a comunidade científica aceita aquilo que os pobres já há muito denunciam. Estamos produzindo danos talvez irreversíveis ao ecossistema. Se queremos realmente uma mudança positiva, temos de assumir, humildemente, a nossa interdependência. Mas interação não é sinônimo de imposição. Não é subordinação de uns em função dos interesses dos outros. O colonialismo novo e velho reduz os países pobres a meros fornecedores de matérias-primas e mão de obra barata. E gera violência, miséria, imigrações forçadas e todos os males que vêm junto a isso. Façamos uma profunda reflexão de nosso papel como indivíduo e como sociedade.
Essas palavras parecem até proféticas numa época em que enfrentamos pandemia com vacinação seletiva, negacionismo, destruição do meio ambiente e guerras. Ao final desse discurso histórico, o Papa Francisco convidou todos a uma reflexão, dizendo que o futuro da humanidade não está somente nas mãos das grandes potências e das elites, mas nas mãos dos que trabalham e na sua capacidade de se organizarem. Digamos juntos, do fundo do coração, que não haja nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade, nenhuma criança sem infância, nenhum jovem sem possibilidades, nenhum idoso sem uma velhice digna. Continuemos com a nossa luta. E, por favor, cuidemos bem da Mãe Terra.